Estetas, até aqui, nesse momento, eu preciso que vocês tenham ciência de que a inflamação crônica, ela desencadeia todas as disfunções estéticas e a partir daí vai evoluindo, se instala uma patologia e morte do paciente. Então, as disfunções estéticas, elas são um sinal, são literalmente sinalizadores de que algo interno, de que algo metabolicamente não está bem. Quando você pegar um paciente com qualquer disfunção estética, não interessa qual que seja ela, que ele foi te procurar para poder resolver aquela questão, você precisa pensar no seguinte: o que o organismo desse paciente está querendo me dizer? O que está em disfunção aí que está causando essa afecção estética? Como que eu vou conseguir ajudar esse meu paciente? A partir desse momento que você tem clareza sobre isso, você vai solicitar exames no seu paciente. Jules, quais exames? Depende. Depende de qual é a queixa do paciente, depende do que você está verificando ali do corpo do paciente, que o corpo tem sinais, o corpo fala. Então, o que esse paciente tem ali que está te chamando a atenção? O que você está coletando na anamnese que faz com que você comece a pensar em algo que esteja provocando aquela disfunção. Então, a partir de uma boa triagem, você vai solicitar os exames pertinentes àquilo que você acha, e aí sim você vai começar a juntar o quebra-cabeça. O que é isso? Avaliar todos os exames, associar esses exames com o que você está visualizando, associar com o que tem de disfunção estética, o que esse paciente está apresentando. E aí, gente, quando a gente começa a avaliar esses exames muito precocemente, de acordo com os valores ideais, nós vamos começar a devolver saúde para o paciente através da recuperação da homeostase daquele organismo. Então, eu sempre comento com vocês, eu comento isso com orgulho, com satisfação, que nós profissionais estetas, nós somos beneficiados, né? Nós recebemos um dom de Deus, um privilégio de Deus em sermos esteta. Porque uma vez que nós temos o domínio dos exames laboratoriais, nós podemos ajudar esse paciente a encontrar o que está em desordem metabolicamente, podemos suplementar esse paciente para devolver essa homeostase e, consequentemente, nós resolvemos a disfunção estética dele. Mas resolver o problema estético dele, isso é o mínimo. A gente tem muito mais a contribuir, como no caso de uma qualidade de vida, longevidade, saúde, e isso é muito maravilhoso. E hoje, em especial, quero conversar um pouquinho com vocês sobre essa parte branca, né? Fazer aqui uma revisão geral para que você não fique com dúvidas. Então, os leucócitos, pessoal, são as células de defesa do nosso corpo, né? Muito sabiamente, Deus, sabendo aí que a gente estava sempre sujeito a algum tipo de contaminação, infecção, em contato com agressores ao nosso corpo, ele nos preparou para combater, preparou essas defesas para nos deixar forte, imune aí a essas situações. Então, a série branca é o começo da investigação de como que está o nosso corpo perante as agressões que a gente mesmo dá a ele. Que a grande maioria dessas agressões são devidos a alimentos inflamatórios. Então, como que o nosso corpo hoje ele está respondendo a essas agressões? Ele está conseguindo resolver sozinho? Já está acumulando toxicidades? Ele já está originando através desse excesso de toxicidades uma inflamação? Como que está essa inflamação? Então, os leucócitos, eles são a soma de todas as nossas células de defesa. E quais que são aí essas células de defesa? Nós temos o neutrófilo, que é uma célula que nós temos em maior concentração, que são células responsáveis em nos ajudar na defesa contra as bactérias. Nós temos muito mais bactérias no universo do que outros tipos de contaminantes, como, por exemplo, fungos, vírus, e enfim. Então, uma vez que o nosso corpo, que o universo, que Deus sabe que nós temos muito maior a nossa chance de contaminação por bactérias, inclusive porque o nosso corpo, o próprio ser humano, ele é muito mais bactérias do que células. Tem um livro, inclusive, que eu indico para vocês lerem, que é o 10% humano. E o que ele fala? Que para cada uma célula nossa,
nós temos 10 bactérias para essas células. Por isso que nós, seres humanos, nós somos 10% humanos, porque 90% é bactéria. Então, uma vez que o nosso corpo já sabe que nós somos compostos por bactérias, nós temos células especializadas em maior concentração para nos proteger dessas bactérias. Por isso que os neutrófilos, eles ocupam uma porção maior desses 100%. Outra célula que compõe aí o total de leucócitos são os eosinófilos. Os eosinófilos, eles são células que, junto com o basófilo, eu chamo eles de células nobres. São células muito lindas, que eles estão ali na corrente sanguínea, mas eles estão em menor quantidade. E quando a gente começa a verificar essas células um pouquinho em maior concentração, um pouquinho em maior quantidade, nós já temos que ficar alerta. Por que que está tendo a necessidade do nosso corpo liberar essas células um pouquinho mais no nosso organismo? Isso significa que o corpo está pedindo reforço, significa que o corpo está precisando liberar a nossa defesa nobre para dar conta ali daquela situação. Então, os eosinófilos, geralmente, eles dão aumentado quando o paciente tem uma alergia, quando o paciente tem um problema intestinal, dentro deles aí uma parasitose, isso dá aumentado. Quando o paciente ele não tem uma ingestão de água satisfatória e está acumulando toxicidades no nosso organismo, o nosso corpo libera um pouco mais de eosinófilo e de basófilo, que são a nossa defesa nobre, para dar conta aí do recado. E o que acontece com o nosso corpo? Só para vocês entenderem sobre esse acúmulo de toxicidades. Só o fato de nós existirmos e de nós termos as reações químicas que acontecem com o nosso corpo, por exemplo, a transformação da glicose em energia, isso é uma reação química. Então, todo o nosso corpo, ele funciona através de reações químicas. E essas reações químicas, elas geram resíduos metabólicos. Tem um exemplo que eu gosto muito de falar, aliás, eu também falo constantemente esse mesmo exemplo aqui nas minhas redes sociais. Imagina que você vai preparar o seu alimento. Tipo assim, você vai fazer o almoço ou você vai fazer a janta. Você está preparando o teu alimento, mas da mesma forma que você está preparando o teu alimento, você está sujando louças. Então, você gera alimento que é benéfico para o teu corpo, que é saudável, que é essencial para a vida, e ao mesmo tempo você está sujando louças. A mesma coisa acontece com o nosso corpo. O nosso corpo ele tem essas reações químicas que são necessárias para nos manter vivos e funcionando adequadamente, mas para que essas reações aconteçam, isso gera lixo, gera resíduos metabólicos. Quando o nosso corpo ele está em equilíbrio, esses resíduos metabólicos eles são excretados através do suor, da urina, das fezes, das nossas secreções de forma geral. Quando nós não tomamos água de forma satisfatória para ajudar o nosso corpo a eliminar essas toxicidades, esses resíduos, esse excesso fica no nosso corpo. Então, o que acontece aí? O corpo começa primeiro a reter líquido com a intenção de quê? De diluir essas toxicidades. E o nosso corpo ele tem um sistema de inteligência que é algo assim incrível. Uma informação passa para o outro e isso vai levando em harmonia. Quando o nosso corpo ele é sinalizado de que está acontecendo o acúmulo dessas toxicidades e que já foi necessário, inclusive, já começar a reter um pouco de líquido para diluir essas toxicidades, o nosso corpo começa a liberar essas defesas nobres, que são o quê? O eosinófilo e o basófilo. Então, isso, quando eles estão levemente aumentados, nos sinaliza a seguinte coisa: estou precisando liberar as defesas nobres para dar conta de toda a faxina do corpo. Então, quando vocês pegarem um paciente que tem aí eosinófilos sutilmente aumentado, nós temos que pensar o seguinte: esse paciente está fazendo uma correta ingestão de água? Então, se esse paciente não está fazendo o consumo de uma ingestão de água de acordo com a necessidade fisiológica dele, ele vai começar a acumular essas toxicidades. Então, fique atento a isso, porque isso é um sinalizador.
Porque quando nós formos realizar um procedimento estético no nosso paciente, se a gente quer que esse resultado seja satisfatório, tenha uma resposta positiva, eu preciso de ter uma concentração de água satisfatória, eu preciso, inclusive, de diminuir essa toxicidade. Por quê, gente? Porque o nosso corpo, ele é seletivo e ele é altamente seletivo. Se você vai dar um estímulo estético para o seu paciente e quer que o seu corpo responda àquele estímulo estético, e, em paralelo a isso, o seu corpo está tentando se livrar de toxicidades, de excesso de toxinas, o que ele vai fazer primeiro? Eliminar as toxicidades. Por quê? Porque aquilo é mais importante para ele, aquilo é prioridade. Porque se ele não eliminar aquelas toxicidades, isso vai começar a acumular em órgãos e tecidos que podem danificar toda a engenharia do corpo. Então, se você dá um estímulo estético e o seu corpo está precisando lutar contra outras coisas, ele vai ignorar o seu estímulo estético. Por quê? Porque aquilo não é prioridade naquele momento. E quando você começa a fazer a análise dos exames laboratoriais do seu paciente, você literalmente começa a interpretar o que as células do paciente querem te dizer. Como que está aquele metabolismo, como que está aquele funcionamento, como que está essa engrenagem. E se você fechar os olhos para essa informação, você vai ficar entregando resultados estéticos não satisfatórios. Seus resultados podem até ter uma resposta, mas eles não terão durabilidade. Por quê? Porque o corpo inteiro do paciente está lutando contra. Tem coisas mais importantes para fazer. Então, quando você pega aí um exame que você já começa a ver que ele tem sutil alteração de eosinófilo e basófilo, já pensa o seguinte: esse corpo já está precisando liberar defesas nobres para dar conta do recado. Então, eu preciso de começar a socorrer esse corpo quanto antes que isso vai sobrecarregando ainda mais outros órgãos e tecidos. Então, isso é muito maravilhoso. Grosseiramente, os eosinófilos eles estão muito aumentados. Quando que é esse muito aumentado? Quando eles estouram aí o valor de referência do limite superior, quando o paciente tem uma alergia. E isso acontece em estado agudo. E quando é estado agudo, o paciente sabe te dizer. Por exemplo, o paciente, quando ele está agudo, ele chega em você e fala assim: olha, eu tive uma grosseira, uma alergia na pele, que foi assim, uma coisa de louco. Eu comi um alimento e a minha pele ficou assim, eu passei um perfume, um creme, um cosmético, sei lá, usei uma roupa que o tecido não foi legal e a minha pele ficou muito estranha. O paciente sabe que ele passou por um processo agudo. Então, quando você pega um paciente e tem eosinófilos aumentados de forma que te faça suspeitar que ele teve um processo alérgico, ele sabe te dizer que teve esse processo alérgico, porque isso é algo agudo. E algo agudo não passa desapercebido. Então, o paciente sabe relatar isso para você.